A paz do Senhor, meu povo. Esse já é o quinto vídeo que nós estamos fazendo, graças a Deus. E eu sou o presbítero Adalberto. Eu queria te pedir de antemão que você já vai abrir na sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 9, tá bom? E eu já vou mandando lá aqui umas considerações para o meu amigo, querido pastor William Borges e sua esposa Luciene Silva, da obra de restauração. Eu quero dizer para o pastor que eu sou muito fã da sua obra, tá bom, pastor? Eu amo aquilo que o senhor faz. Que Deus abençoe grandemente. Para você que gosta, para você que quer aprender a pregar, para você que não conhece a Bíblia, que Deus venha falar no seu coração profundamente. Que essa palavra venha de encontro às suas necessidades. Vamos lá, vamos começar a fazer a nossa leitura. Em Números, capítulo 9, versículo 15, tem um título nesse texto que diz assim: a nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia em que terminaram o tabernáculo, a nuvem o cobriu a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia uma aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se levantava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam após ela. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Como a gente viu aí no início do vídeo, tem um título falando sobre a nuvem misteriosa que existe até hoje. A nuvem do Antigo Testamento, a nuvem dos tempos remotos, gente, ela existe até hoje. Você vai ver aqui nesse estudo que coisa linda, que coisa maravilhosa que Deus tem para nós. Mas já de antemão, eu quero fazer uma pequena introdução para poder explicar a respeito dessa nuvem, né? Após o povo ser liberto lá do Egito, Deus libertou o povo, e o povo estava de caminho para a terra prometida, mas no meio do deserto, no meio do caminho, quando eles saíram do Egito, eles estavam indo em direção ao Sinai. O povo começou a murmurar. Por quê? Porque faltou água, porque faltou comida, né? E o povo ficou insatisfeito. Deus tinha acabado de libertar o povo. A pessoa tinha sido acabado de ser liberta de uma escravidão. A pessoa tinha acabado de ser liberta de um mal que que prendia aquela pessoa. Ao invés dela ser grata a Deus, ela começou a reclamar, a murmurar. Para que eu vim para esse deserto? Para que eu vim para esse lugar? Por que eu deixei o lugar onde eu estava? Por que eu deixei de fazer o que eu estava fazendo? E ela não estava entendendo que Deus estava guiando o povo para um lugar melhor. E começaram ali naquela insatisfação, começaram a murmurar e se revoltaram contra Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, né, usando a Moisés, Deus cuidou do povo. Deus enviou maná, Deus enviou carne, Deus fez sair água da rocha, irmãos. Para você ver como é que Deus ele é misericordioso. E logo depois que o povo se acalmou, o povo se aquietou, Moisés trouxe a palavra de Deus, trouxe a lei para o povo. Deus sentiu no coração de mandar fazer um tabernáculo, mandar fazer uma tenda, que se chama Tenda da Congregação. Vamos dizer que nos dias de hoje é uma igreja. Deus mandou construir. Para quê? Para que a presença de Deus viesse visitar aquele lugar e para que Deus pudesse falar com o homem. E assim foi feito. Eles fizeram o tabernáculo, né? Construíram tudo conforme Deus mandou, tudo conforme Deus queria. E diz a palavra, conforme acabamos de ler, que quando eles terminaram de fazer o tabernáculo, assim que terminaram, gente, aconteceu uma coisa sobrenatural. Desceu uma nuvem sobre o tabernáculo e o cobriu. E o povo ficou olhando aquela maravilha, né, daquele fenômeno que ninguém entendeu. Aconteceu assim que o tabernáculo estava pronto, a nuvem desceu. A nuvem só desce
se o tabernáculo estiver pronto. A nuvem gloriosa só desce no tabernáculo que estiver consertado, que estiver direito diante de Deus. Assim que o tabernáculo estiver pronto, a nuvem desce. E foi o que aconteceu. A nuvem desceu. E no versículo 16, curioso, que fala que assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia como uma aparência de fogo. Todos os dias o tabernáculo é coberto por uma nuvem. Todos os dias a nuvem estava sobre o tabernáculo. Todo dia a nuvem está sobre o tabernáculo. Louvado seja Deus. Versículo 17 diz assim, olha só. Mas sempre que a nuvem se levantava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam após ela. E sempre que a nuvem parava, os filhos de Israel assentavam o arraial e a tenda da congregação. Uma coisa curiosa, né? Uma coisa curiosa era, uma hora eles ficavam de olho naquela nuvem, assim que terminou, mas uma hora a nuvem se moveu. Diz a palavra, e o povo seguiu aquela nuvem, e ela guiava o povo. A nuvem se levantava e começava a andar, e o povo corria, desmontava o arraial e seguia aquela nuvem. O povo começou a observar. O povo precisa estar de olho na nuvem. O povo precisa estar olhando para o alto e perceber quando a nuvem se move. Eu estou falando de nuvem espiritual. Nós precisamos sempre estar de olho na nuvem. E detalhe, seguir ela aonde ela for. Continuando, coisa linda, né? Versículo 18. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Olha só que coisa interessante. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assim eles armavam o arraial. A nuvem, ela era inconstante. Já deu para perceber que a nuvem era inconstante. Diz que todos os dias que ela levantava, o povo seguia. Todos os dias que ela parava, o povo parava. Então, dava para se perceber essa inconstância. Vamos continuar lendo. Olha só que coisa linda. Versículo 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias, guarda isso, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar o tabernáculo e não partiam. Eu disse muitos dias. Agora olha o versículo 20, o que diz? E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam o povo segundo o dito do Senhor. Versículo 20. Olha só, e é isso que é importante ler a palavra. Olha o versículo 21. Porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali o povo. Mas se a nuvem se alçava pela manhã, então o povo partia. Tinha dias que era horas, ela só ficava horas. Olha só que coisa legal. Versículo 22. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel alojavam e não partiam. Olha só que coisa, a inconstância da nuvem. Eu quero te explicar de uma forma, eu vou aqui interpretar para você entender. A nuvem ficou hoje, o povo armava hoje o tabernáculo. Se a nuvem levantou de tarde, é aquela correria, o pessoal desmontar tudo, desmontar o tabernáculo, desmontar o arraial e seguir a nuvem. No outro dia, a nuvem ficava 1 semana e lá o povo montava tudo de novo e permanecia ali.
Depois de uma semana o povo ficava olhando e até começou a levantar e começava a desmontar o arraial todo de novo. Tinha dias que a nuvem ficava um mês e diz a palavra que ficava um ano. Gente, a nuvem era inconstante. Ou seja, o povo tinha que seguir a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que prevalece, é o que sempre prevalece. Onde Deus manda ir, vai. Quando Deus manda ficar, fica. Se Deus mandou esperar um dia, espera. Se Deus mandou esperar uma semana, espera. Deus, Ele está te guiando para um bom caminho. Ainda que pareça um deserto, Deus está te guiando para um bom caminho. Então o povo vivia no monta e desmonta. Era inconstante. E isso fazia crescer a ansiedade do povo. Por quê? Porque quando a ocasião parecia ser boa, agora está tudo bem, esse lugar está ótimo, esse lugar está bom, tem oásis, tem água, está maravilhoso. Mas de repente, no mesmo dia, a nuvem se levantava. Ou seja, a ocasião estava boa. O que para a gente parece estar bom, para Deus não está. E Deus levantava a nuvem e o povo corria para desmontar o arraial. E o povo ficava insatisfeito. Contrapartida, tinha lugar que só era pedregoso, montanhoso, não tinha nada. Chegava naquele lugar, um lugar que de repente parecia ser ruim, terrível, um lugar árido, a nuvem se demorava, era uma semana, um mês. Então o povo ficava com aquela ansiedade, o povo vivia na ansiedade. Uma hora, meu Deus, mas tá ótimo do jeito que tá, do jeito que as coisas tá indo, tá bom. De repente muda as coisas. Às vezes você está num dia, num momento, num tempo muito ruim. Eita, que demora a acontecer a coisa boa. Demora da nuvem se levantar. Mas quando você está em 10%, do nada a nuvem quer se levantar e você tem que se mudar. Você tem que mudar o seu rumo. Você tem que mudar a direção. Olha só que coisa tremenda, né? Estamos falando aqui sobre a nuvem. E quando o lugar, né? Enfim, parecia ser ruim, a nuvem se demorava. Continuando, no versículo, vamos para o versículo, deixa eu virar aqui a folhinha. Vamos lá, versículo 23. Olha só. Segundo o dito do Senhor, o povo se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, agora, pela mão de Moisés. Moisés, eu quero trazer aqui uma coisa interessante, que Moisés ele começou a perceber uma coisa, que a nuvem era o próprio Deus. Tá vendo que coisa linda que é a palavra? Moisés percebia que era segundo o dito de Deus. Peraí, eu estou observando que quando Deus fala, a nuvem se levanta, Deus fala, a nuvem para. Então ele, com o tempo, ele via a reação do povo e a reação da nuvem. Então ele percebeu que a nuvem era o próprio Deus, gente. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Agora eu quero que você guarde isso, que isso vai servir para o resto do vídeo. A nuvem era o próprio Deus. E naquela inconstância, né, o povo vai, não vai, fica, não fica, no meio de um deserto, sem água, sem direção. O povo às vezes não sabia para que lugar ia, porque não confiavam no Senhor. E o povo começou a ficar estressado, o povo começou a perder, né, o rumo, começou a perder a esperança. O povo ficou confuso. Mas eu quero dizer uma coisa: tem hora que Deus prova o povo na paciência, gente, para criar resistência e caráter na pessoa, sabia? É no deserto que Deus faz o crente ser resistente e ter caráter e saber lutar e ter resistência. E Moisés ali ele começou a entender que a nuvem era o próprio Deus. No Número capítulo 10, no versículo 29, diz a palavra
que eles chegaram ao Sinai, né? Em meio a tanto desmonta e desmonta, monta e desmonta, eles chegaram ao Sinai, no capítulo 10, no versículo 29. Agora eu quero ler e dizer para vocês que, chegando no Sinai, Moisés pediu ao seu cunhado, a Robabe, né, que os guiasse no deserto. Porque Robabe era um homem que sabia andar no deserto, ele sabia as trilhas, ele se guiava pelas estrelas, ele se guiava pelo sol. Moisés era um homem apto, experiente no deserto. E Moisés precisou dele para guiar o povo. E ele chamou a Robabe para que pudesse o guiar. Sabe o que Robabe falou? O seu cunhado falou assim: eu não irei. Deus está precisando de alguém que saiba caminhar no deserto, meu Deus do céu. Deus está precisando de alguém que seja resistente, de alguém que tenha direção em meio ao deserto. E diz a palavra que Robabe, ele negou, ele disse no versículo, olha só, no versículo 30 ele disse, porém lhe disse, não irei, irei antes a minha parentela. Ele recusou. Olha só coisa tremenda. Robabe, ele nega um convite de Deus para entrar na terra, mesmo sem saber, mesmo sem fazer parte do povo de Deus. Ele era um midianita e ele não quis os caminhos do Senhor. Além dele negar um convite de Deus sem fazer parte do povo, Deus fez um convite para ele. Ele era um midianita, ele não era hebreu. Ele negou. A pessoa, quando nega um convite de Deus, ela vai continuar andando no deserto. E o próprio Robabe falou, eu antes irei à minha parentela. Ele preferiu voltar para trás, voltar para o deserto, do que seguir os caminhos de Deus para uma terra de descanso. Que coisa, né, gente? Continuando, no versículo 33, versículo 33 do 10, diz assim, assim partiram do monte do Senhor a caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Deus tem um lugar de descanso preparado para o povo. Deus é o guia, Deus é a nuvem. Deus quer te dar descanso em meio a esse deserto que nós vivemos, que você vive. Deus quer dar descanso. Mas continua, né, vendo o nosso vídeo, continua prestando atenção na nossa palavra. Presta sua atenção na coisa maravilhosa que está por vir. Logo após ter acontecido isso, ao decorrer da história, né, o povo entrou na terra. Mas, gente, o povo não teve descanso. Chegando lá, foi muitas guerras, anos decorridos, né, de guerras. E, com isso, eles se esqueceram da palavra, se esqueceram da lei, se esqueceram de Deus. Mais tarde, anos mais tarde, só tiveram paz nos dias de Salomão. Foi tanta guerra, foi tantas mortes, não tiveram mais paz, porque esqueceram a palavra, esqueceram-se de Deus. E Deus deixou a lei, deixou a palavra para que estivesse sempre diante dos olhos deles. E Salomão, ele construiu um templo. Davi queria construir o templo, mas Deus falou assim, não, quem vai construir é seu filho, Salomão. E Salomão construiu um novo tabernáculo, um novo templo. Olha, e diz a palavra que ele consagrou aquele templo ao Senhor, consagrou a casa ao Senhor. E assim que ele terminou o templo, assim que ele terminou de fazer esse tabernáculo, que agora era uma construção fixa, né? Esse tabernáculo, Salomão chamou de casa, a casa do Senhor. E aqui, ele acabando de consagrar, assim que ele terminou, 2 Reis 8:11, assim que ele terminou o tabernáculo, diz a palavra que uma nuvem encheu a casa.
de forma que eles não puderam se manter de pé. Olha a nuvem de novo. Quem era a nuvem? A presença de Deus. Quem é a nuvem? O próprio Deus. Aqui a nuvem encheu o templo, encheu a casa. Isso é a alegria de Deus. Com uma pessoa que se consagra e que se consagra tudo que tem a Deus. Nós estamos vendo mais uma vez a presença de Deus. No decorrer da história, o povo, daí para frente, o povo se esqueceu de Deus novamente, desprezaram a palavra de Deus. E como muitos conhecem, Deus entregou o povo ao cativeiro. E o povo foi para o cativeiro. Foi levado pelos assírios, pelos babilônicos. Eles ficaram cativos. E Deus deixou o povo à própria sorte. E Deus ficou sem falar com o povo, gente, 400 anos. 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo, sem se comunicar com o povo. Mas eu quero dizer para você que ainda a misericórdia dele continua sendo muito grande. Porque 400 anos depois, lá dentro do Novo Testamento... Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem, é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha a nuvem de novo aí. E diz a palavra que desceu essa nuvem entre os homens. Oh, glória! Só que agora essa nuvem ela veio fazendo milagres. Só que agora essa nuvem veio curando enfermo, veio ressuscitando mortos. Meu Deus do céu! Onde essa nuvem ia, o povo ia. Aonde ela parava, o povo parava. O importante era seguir essa nova nuvem. Que o nome dessa nuvem é Jesus, o próprio Deus. Olha o Deus de novo voltando como nuvem. E essa nuvem, né, nos trouxe grande alegria. Essa nuvem libertou, essa nuvem ressuscitou, curou. Essa nuvem nos mostrou o caminho. Essa nuvem nos preencheu a nossa vida. É dessa nuvem que nós falamos até hoje. Mas essa nuvem precisava subir. Conforme diz em João 16, no versículo 7, que ele diz que era preciso que ele subisse ao Pai. Ele estava falando da própria morte. A nuvem precisava mais uma vez subir. Olha só. Em Atos, no capítulo 1, versículo 9, estando todos juntos, logo depois que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias entre nós, ele subiu aos céus, na vista de mais de 400 pessoas, diz a palavra, e todos o viram subir e ser recebido por uma nuvem. E lá se foi Jesus. Mas o próprio Jesus deixou essa promessa: é necessário que eu vá para que o Consolador venha. E lá a nuvem subiu. Ficamos sem a nuvem. Mas assim que aconteceu em Atos 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. A casa se encheu. Quem chegou de novo? Quem desce de novo? O Espírito Santo, a outra nuvem.
Oh, meu Deus do céu, a nuvem desce novamente. Meu Deus, eu estou aqui alegre, estou explodindo aqui meu coração. A nuvem desce entre nós novamente. E ela veio estar junto conosco. Eu quero te alertar o seguinte, só que dessa vez a nuvem veio para encher o nosso interior. Porque Jesus falou assim, aquele que me ama e ama minhas palavras e as guardas, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Só que dessa vez, gente, a nuvem, ela não vem mais sobre o templo. Só que dessa vez a nuvem, ela entrou dentro do templo e ela fez morada dentro do templo. Antes, desde do Antigo Testamento, aonde a nuvem ia, o povo ia. Aonde a nuvem subia, o povo armava o acampamento. A nuvem descia, acontecia isso. Nos tempos de Jesus, essa era outra nuvem. Onde ela ia, o povo ia. Onde ela parava, o povo parava. Só que agora essa nuvem que preencheu, que desceu e preencheu agora o nosso interior, essa nova nuvem que se chama Espírito Santo, a gente não vai onde ela vai. A gente não para onde ela para. É o contrário. Aonde você vai, a nuvem vai contigo. Aonde você para, a nuvem para contigo. Aonde você entra, a nuvem entra contigo. Então temos que guardar essa nuvem preciosa, que ela vai ficar conosco até o dia do arrebatamento. Essa nuvem existe até hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que ela tenha falado profundamente no teu coração. Eu sou desejoso pela palavra de Deus, que os próximos vídeos venham ser tremendos, ser maravilhosos como esse. Que nesse vídeo de hoje eu fiquei muito alegre, eu confesso, irmão, fiquei empolgado. Em nome de Jesus, eu estou muito alegre. Se inscreve aí, né? Aperta lá, dá um likezinho que vai ajudar o YouTube a me acelerar. Eu quero que mais pessoas alcancem essa palavra, né? Se inscreve, toca o sininho, tá bom? Aí você vai me ajudar, porque o meu intuito não é aparecer. Eu não quero aparecer, gente. Eu não quero ganhar dinheiro. Eu só quero que a pessoa conheça palavras como essas, palavras que quase não se ouve uma explicação dessa maneira. É porque eu estudo, é porque Deus me preenche, né? O Espírito Santo, ele me ajuda, eu pesquiso. E para passar algo de Deus tem que ser algo que tenha substância, algo que seja verdadeiro, uma palavra revelada, né? Eu quero agradecer a todos e eu peço que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.